Você já sentiu medo? Mesmo sabendo que Deus está com você, você ora, busca, se esforça para confiar, mas o medo não vai embora. Ele continua ali, escondido nos detalhes do dia, invadindo seus pensamentos na madrugada, prendendo seus passos onde Deus quer te ver voando. Por que isso acontece? Porque mesmo com fé no coração, às vezes o medo parece mais alto que a voz de Deus. Hoje, o que te persegue vai cair, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento de oração. Você não chegou aqui por acaso. Este é um tempo separado, preparado pelo próprio Deus, para falar diretamente ao seu coração. O Senhor sabia que você estaria aqui hoje, cansado, oprimido, lutando por dentro. E esta oração é uma resposta do céu. Não é coincidência que você tenha encontrado este vídeo. É um chamado, um convite divino para um reencontro com a presença que liberta. Talvez você tenha tentado muitas coisas. Talvez tenha conversado com pessoas, buscado ajuda, assistido outros conteúdos, feito de tudo para tentar explicar o que sente, mas nada parece tocar na raiz. O que você vive não é apenas uma emoção passageira. O medo não é só psicológico, ele também é espiritual. É uma estratégia das trevas para paralisar sua fé, sequestrar sua paz e silenciar sua voz. E é por isso que a palavra precisa ser declarada hoje. Porque o medo até pode ter um nome, mas Deus tem a última palavra. Salmo 91, versículo 1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse versículo não é um poema bonito. É um escudo, uma promessa, um abrigo. E hoje, você vai entrar nesse esconderijo espiritual com consciência, com entrega, com fé. O medo não poderá continuar onde a presença de Deus habita. Antes de orarmos, eu quero que você respire fundo e perceba: Deus está aqui. Na sua sala, no seu quarto, no seu carro, Ele está presente neste momento, não só como um conceito, mas como presença real, viva, pulsante. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Liberdade da opressão, liberdade da ansiedade, liberdade do medo. Essa não será apenas mais uma oração para você ouvir. Será um encontro, um momento de revelação e transformação. Por isso, eu te convido a permanecer comigo até o fim, porque algo profundo vai ser quebrado hoje. Algo será desmascarado, revelado, purificado. E o que parecia invencível vai cair por terra. Feche os olhos do corpo e abra os olhos do espírito. Você está prestes a entrar num território de cura, um campo de batalha silencioso, onde quem luta por você é o Espírito Santo. O medo não será mais o governante da sua casa, da sua mente, do seu coração. Esta oração é a resposta para noites mal dormidas, pensamentos repetitivos, sentimentos que te oprimem sem motivo. Este é o esconderijo do Altíssimo. E você acaba de chegar. O medo não é apenas um sentimento que passa. Ele é uma atmosfera, uma presença, um espírito que muitas vezes não grita, mas sussurra. Ele não entra pela porta da frente. Ele se infiltra pelas frestas da alma. Vai tomando espaço, se instalando no silêncio, habitando os cômodos da mente que não foram vigiados. Às vezes, você acha que está só cansado, mas por trás do cansaço está o medo. Medo do que pode acontecer. Medo de que tudo dê errado. Medo de perder o controle. Medo de não suportar. Medo de que Deus não venha a tempo. E quando o medo se instala, ele começa a escrever narrativas falsas sobre quem você é, sobre o seu futuro, sobre o amor de Deus por você. Ele mente. E o pior é que, quando estamos emocionalmente enfraquecidos, começamos a acreditar nas mentiras dele como se fossem nossas. A Bíblia nunca trata o medo como algo neutro. Ele é visto como oposição à fé, como sombra que impede a visão espiritual, como prisão que paralisa a ação. E por isso o inimigo trabalha tanto com medo, porque ele sabe que onde há medo há paralisia, e onde há paralisia, a promessa não se cumpre, porque a fé exige movimento, mesmo quando os pés tremem. O medo quer manter você exatamente onde está, achando que está se protegendo, quando na verdade está se retraindo.
Ele diz: não vá, não tente, não confie, não espere, não perdoe, não acredite. E sem perceber, você começa a obedecer à voz do medo, como se ela fosse parte de quem você é. Mas o medo não é você. O medo é uma influência, uma presença, um espírito que precisa ser resistido, enfrentado e expulso. E talvez você tenha sentido isso em casa, no seu quarto, ao tentar dormir, nas madrugadas em que acorda sem explicação, com o coração acelerado e uma inquietação que você não consegue nomear. Talvez você tenha sentido isso nos seus relacionamentos, onde qualquer aproximação parece perigosa e qualquer palavra parece ameaça. Talvez você tenha percebido isso na sua forma de orar, como se tivesse medo de se aproximar de Deus demais, como se chegar muito perto, Ele visse tudo o que você esconde. O medo gera vergonha, o medo afasta, o medo mente dizendo que é melhor não mexer, não abrir, não sentir, porque se sentir, vai doer. Mas o que o medo não te conta é que a dor que você evita sentir é exatamente a dor que precisa ser curada. E o Espírito Santo não cura o que você esconde. Ele cura o que você entrega. Há casas em que o ambiente está carregado, não porque há gritos, mas porque há silêncios que pesam mais do que palavras. Há quartos onde o sono não chega. Há corredores onde a presença de Deus parece distante. Há casamentos onde não há mais discussões, mas também não há mais afeto, apenas medo. Medo de tocar no assunto. Medo de quebrar o frágil equilíbrio. Medo de olhar nos olhos e descobrir que a dor está maior do que se imaginava. Mas hoje, Deus está entrando nesses espaços, não para apontar, mas para libertar. O medo não tem mais direito legal sobre você quando a luz da verdade entra. Porque o medo é como uma sombra, ele só existe onde a luz ainda não foi acesa. E o que é essa luz? É a revelação da presença de Deus. É o entendimento de que você não está sozinho. É a convicção de que Deus não te ama menos por você estar com medo. Na verdade, é no meio do medo que Ele se aproxima com mais força. Ele não rejeita corações trêmulos. Ele visita aqueles que choram baixinho. Ele desce até o quarto escuro, senta ao seu lado e diz: não temas, eu sou contigo. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te levanto. O medo tem muitas faces. Às vezes, ele se disfarça de responsabilidade. Eu só estou sendo realista. Outras vezes, de sabedoria. É melhor não se arriscar. Outras vezes, de humildade. Quem sou eu para tentar? Mas quando Deus chama, o medo se torna desobediência disfarçada. Quando Deus envia, o medo não pode ser argumento. Porque quem caminha no esconderijo do Altíssimo, quem vive sob a sombra do Onipotente, não está exposto ao perigo. Está guardado, mesmo no meio do caos. Hoje, eu te digo com autoridade espiritual: o medo que você sente não é só seu. Há influências tentando te calar. Há setas lançadas na sua mente para gerar confusão, paralisia e desistência. Mas há um nome que está acima de todo nome, e esse nome será exaltado hoje dentro da sua casa, dentro da sua história, dentro do seu espírito. O nome de Jesus. Quando ele chega, o medo perde força, a opressão perde domínio, a mentira perde espaço, porque onde a verdade entra, o engano morre. Talvez você já tenha ouvido a frase: o medo bate à porta, mas quando a fé abre, não tem ninguém lá. Isso é mais do que uma citação bonita. É uma verdade espiritual. E é isso que vai acontecer aqui. A fé vai se levantar. A presença de Deus vai entrar. E o medo vai sair. Porque não há espaço para duas presenças dominarem o mesmo lugar. Onde habita a luz, as trevas não resistem. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Prepare-se. O que está para acontecer vai além do que você sente. Vai alcançar o que você nem sabia que precisava. E tudo começa agora. Feche a porta. Desligue o celular. Silencie tudo que possa te distrair por alguns minutos. Este não é um momento comum. Você não está aqui apenas para ouvir palavras bonitas, nem para preencher um tempo vazio do seu dia.
Você está em um território sagrado, onde o céu se inclina e o Espírito Santo se manifesta. Esta não é apenas mais uma oração, é uma convocação do alto, uma convocação do próprio Deus para que você entre em um ambiente de revelação e entrega, onde o medo será desmascarado. E a presença de Deus será sentida como nunca antes. A sua alma já está sentindo o chamado. Algo dentro de você já está se mexendo, já está respondendo. E esse movimento interior é o Espírito dizendo: eu quero entrar. O Espírito Santo não entra com barulho, ele entra com glória. Ele não invade, ele é convidado. Mas uma vez convidado, ele transforma tudo. Ele não se limita a tocar a superfície. Ele entra fundo. Ele vasculha os cantos escuros da casa, os cômodos esquecidos da alma, os porões onde as dores foram escondidas, os armários onde os traumas foram trancados. Quando o Espírito Santo entra, ele não pede licença à opressão. Ele entra como luz. E luz não pede desculpas para brilhar. Você já sentiu sua casa pesada sem motivo? Já teve a sensação de que algo te observa, mesmo em silêncio? Já percebeu que há lugares no seu lar onde você não consegue orar, ou onde só sente tristeza? Já notou que a presença de Deus parecia mais clara antes, e agora é como se algo estivesse entre vocês? Isso não é loucura, isso é discernimento. Discernimento espiritual. Porque há lugares onde o medo se instalou como um hóspede invisível. Há ambientes onde a opressão se disfarçou de rotina, mas essa rotina será quebrada agora. A atmosfera será mudada, e o que estava escondido será revelado. O Espírito Santo está batendo a porta, não apenas da sua casa física, mas da sua casa interior, do templo que é você. Ele está dizendo: deixa-me entrar com fogo, deixa-me entrar com cura, deixa-me entrar com luz. E quando ele entra, o que estava oculto vem à tona. A mentira perde força. A verdade ocupa lugar. E tudo o que parecia inofensivo, mas carregava contaminação, será retirado. Essa é a hora de fechar as distrações externas e abrir os olhos internos. A alma precisa se aquietar. Porque há uma voz que está prestes a falar. Uma voz que não grita, mas que sacode tudo por dentro. Uma voz que não acusa, mas que revela. Uma voz que chama pelo nome, e quando chama, cura. Essa voz está te chamando agora. Ela está dizendo: filho, filha, deixa-me entrar. Eu quero mudar o ambiente da sua mente. Eu quero restaurar a atmosfera da sua casa. Eu quero colocar paz onde havia inquietação, luz onde havia sombra, ordem onde havia confusão. Você não precisa se preparar para isso. Você só precisa se render. Não é a sua performance que atrai o Espírito. É a sua entrega. É o seu coração quebrantado. É o seu desejo sincero de viver em paz, de ser livre, de respirar alívio. E ele conhece esse desejo. Ele ouviu suas orações ditas e não ditas. Ele viu seus olhos marejados nos dias em que ninguém notou. Ele sentiu sua alma cansada, mesmo quando seu corpo ainda sorria. E é por isso que ele veio. O Espírito Santo está se movendo neste exato momento. Você pode não ver, mas ele está tocando os ambientes. Pode não ouvir, mas ele está sussurrando cura. Pode não entender, mas ele já começou a agir. Ele passa pelas paredes. Ele toca os cômodos. Ele entra nos quartos. Ele atravessa os corredores. Ele vai até os lugares que os olhos não alcançam. E onde ele passa, o medo é expulso. Onde ele toca, a opressão perde força. Onde ele reina, a paz é restaurada. Você não está apenas orando. Você está participando de uma guerra espiritual silenciosa, onde cada palavra que sai da sua boca é uma espada, cada versículo declarado é um escudo, cada lágrima derramada é uma semente que o céu recolhe. E essa guerra está sendo vencida agora, porque você decidiu abrir a porta, porque você decidiu não fingir mais, porque você decidiu deixar Deus ser Deus, e o medo só o que ele é, uma sombra sem substância. Deixe o Espírito Santo entrar, dê a ele liberdade total, não esconda mais os sentimentos que você nunca ousou verbalizar.
Não proteja mais os cantos escuros da sua história. Não justifique mais os hábitos que te adoecem. Apenas diga: Espírito Santo, entra. Porque onde você permitir, ele reinará. Onde você entregar, ele transformará. Onde você silenciar, ele falará. E quando ele falar, tudo o que antes fazia sentido com base no medo será desfeito pela lógica do amor. E o amor lança fora todo medo. Nem sempre o medo chega gritando. Às vezes, ele se instala devagar, como um visitante que entra pela porta dos fundos, se senta no sofá da alma e vai ficando, sem ser convidado. Ele não precisa levantar a voz para dominar. O medo é sutil. Ele se disfarça de cautela, se esconde atrás de justificativas racionais e encontra abrigo nos silêncios mal resolvidos. Ele cresce nas entrelinhas da vida, nos vazios deixados por palavras não ditas, nas ausências que ninguém preencheu, nos toques que não aconteceram, nos eu te amo que nunca vieram. E assim, pouco a pouco, o medo vira parte da mobília interior, da forma como pensamos, sentimos, reagimos. Sem perceber, passamos a viver com medo como se ele fosse normal. Mas o medo não é natural para quem foi criado à imagem do amor. O medo é uma distorção. Ele é a consequência de algo que não foi tratado, de uma ferida que nunca cicatrizou. Talvez você esteja enfrentando o medo hoje, não por causa do que viveu agora, mas por aquilo que ainda vive dentro de você. Há dores que vêm da infância e se disfarçam de timidez. Há abandonos antigos que se apresentam como insegurança. Há gritos antigos que ecoam como ansiedade. E você pensa que é algo passageiro, mas não é. É uma raiz. Uma raiz que cresceu em silêncio e que precisa ser arrancada com a luz da verdade. A alma adoece quando não tem espaço para respirar, quando precisa fingir que está bem o tempo todo, quando precisa esconder a dor só para manter as aparências, quando tem que sorrir na frente de todos e chorar sozinha no travesseiro. E é aí que o medo ganha território, porque ele se alimenta do que é escondido, ele se fortalece no que é engolido. Ele se agarra nas frases que você disse para si mesmo em momentos de desespero. Eu não sou o suficiente. Eu não aguento mais. Eu nunca vou ser livre. Essas frases são portais espirituais, portas abertas para que o medo atue sem resistência. Mas hoje, o Espírito Santo vai fechar essas portas. E mais do que isso, ele vai arrancar as raízes que as abriram. Há momentos da vida em que a alma grita sem som. Você está em meio a pessoas, mas se sente sozinho. Está no meio da festa, mas sente que não pertence. Está rodeado de vozes, mas nenhuma delas te alcança de verdade. É como se você estivesse atrás de um vidro, vendo tudo, mas sem conseguir tocar. Essa sensação é o eco do medo. Medo de ser rejeitado, de não ser compreendido, de não ser aceito como é. E por isso você vai se encolhendo, se adaptando, se moldando ao que esperam de você, até o ponto em que não se reconhece mais. E o medo, então, assume o controle. Ele dita as decisões. Ele define os limites. Ele constrói paredes para te proteger, mas que acabam também te aprisionando. O medo também tem memória. Ele se esconde em lugares e objetos. Uma roupa que lembra um trauma, um cheiro que traz à tona uma lembrança dolorosa, um som que ativa o coração acelerado, um ambiente que silencia sua voz. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro há um campo minado, e qualquer passo em falso ativa gatilhos que você nem sabia que existiam. É por isso que a cura do medo não é apenas espiritual, ela também é emocional. O Espírito Santo não só expulsa o medo, ele também reorganiza as memórias. Ele reescreve narrativas. Ele desfaz os pactos silenciosos feitos com a dor. Você talvez tenha aprendido a conviver com o medo como quem convive com uma cicatriz antiga. Ele está ali, latejando às vezes, mas você já se acostumou. Só que hoje, Deus está dizendo: eu não quero que você apenas sobreviva. Eu quero que você viva. E viver significa respirar fundo sem medo do futuro, dormir sem pressentimentos, amar sem se proteger o tempo todo,
falar sem medo de julgamento, orar sem medo de não ser ouvido, crer sem a sombra da dúvida pairando sobre a cabeça. É possível viver assim? Sim, é possível quando o medo é expulso do centro e o Espírito Santo ocupa o trono do coração. Mas para isso acontecer, é preciso abrir espaço. É preciso deixar Deus ir até onde o medo nasceu. Talvez lá na infância, quando você ouviu que não era suficiente. Talvez naquela separação que te fez acreditar que ninguém fica. Talvez naquela perda repentina que te fez associar amor com dor. Talvez naquele dia específico que você tenta esquecer, mas que ainda determina como você se sente hoje. É nesse lugar que o Espírito Santo quer tocar. Não para reabrir feridas, mas para curá-las de uma vez por todas. Quando a alma adoece em silêncio, o corpo grita, a mente trava, o espírito se cala. Mas quando a presença de Deus entra, tudo começa a respirar de novo. Hoje essa respiração começa em você. Respira fundo, solta o ar, sente, porque o medo não vai mais dominar seus pensamentos, sua rotina, sua fé. Ele não terá mais poder sobre sua mente, sobre sua história, sobre sua identidade. O que estava guardado será revelado, e o que estava preso vai se soltar. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, e essa liberdade já começou. Algumas batalhas da vida não foram feitas para serem vencidas com gritos ou força física. Elas exigem um tipo de coragem que nasce no silêncio, uma firmeza que cresce na escuridão quando tudo parece perdido, mas você escolhe continuar. E é aí que a ressignificação começa. Quando você para de se ver como vítima do medo e começa a se enxergar como um guerreiro que sobreviveu a tudo que tentou te derrubar. O medo tentou te parar, mas você ainda está aqui. O medo sussurrou que não daria certo, mas você seguiu mesmo assim. E se você chegou até aqui, é porque há uma força maior dentro de você do que qualquer opressão ao redor. O medo mente sobre quem você é. Ele tenta pintar a sua identidade com cores cinzas, apagadas, distorcidas. Faz você se esquecer de que foi criado por Deus, chamado por nome, selado com propósito. Ele diz que você é fraco, mas Deus te chama de forte. Ele diz que você não vai conseguir, mas Deus diz que você já venceu. Ele diz que você está sozinho, mas Deus promete, não te deixarei nem te desampararei. O medo é um falso profeta, mas a palavra de Deus é verdade imutável. E hoje, essa verdade vai desmentir todas as vozes que te paralisaram até aqui. Talvez você se olhe no espelho e só veja cansaço. Veja alguém ferido, desacreditado, em ruínas. Mas Deus não vê como o homem vê. Ele olha para o coração. E ele vê um guerreiro. Alguém que lutou batalhas invisíveis. Alguém que continuou caminhando mesmo quando ninguém aplaudia. Alguém que não desistiu, mesmo sem entender. O Espírito Santo está te reposicionando espiritualmente agora. Está te levantando como alguém que carrega a autoridade. E não é a autoridade de quem grita para parecer forte. É a autoridade de quem conhece a sua identidade em Deus. De quem sabe que não luta sozinho. Que o céu te respalda. Que o nome de Jesus te cobre. Que o sangue do Cordeiro te protege. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse versículo é uma chave. Ele revela que o medo não vem de Deus. Ele é um espírito estranho, infiltrado, que tenta usurpar um espaço que não lhe pertence. E você tem autoridade para expulsá-lo. Você não precisa se acostumar com ele, não precisa tolerá-lo. Você não foi criado para viver travado, inseguro, encolhido dentro de si. Você foi chamado para caminhar com ousadia, com clareza, com firmeza. Mesmo que por dentro esteja tremendo, por fora a sua fé será seu escudo. O medo não é o fim da história. Ele é apenas o pano de fundo de um cenário onde Deus está prestes a revelar sua força. E talvez o medo não vá embora de uma vez. Talvez ele ainda tente voltar. Mas a diferença agora é que você não vai mais ouvi-lo com reverência. Você vai confrontá-lo com fé. Vai responder com a palavra.
Vai se levantar como Davi diante de Golias, olhando para o impossível e dizendo: Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É essa fé que transforma a narrativa, que muda o rumo, que tira o medo do centro da história e coloca Deus no lugar de honra. É essa fé que transforma lágrimas em declarações, que transforma silêncio em adoração, que transforma vítimas em testemunhas vivas do poder de Deus. Não importa o que te feriu, não importa o que disseram sobre você, não importa quantas vezes você caiu. O que importa é que Deus está te levantando agora, não como alguém frágil tentando sobreviver, mas como um filho restaurado, fortalecido, refeito por dentro. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas você precisa ouvir. Você é forte, você é corajoso, você é mais espiritual do que imagina. Você carrega a imagem do Deus que venceu a morte, e Ele vive em você. Não deixe que o medo defina mais uma página da sua história. Hoje é o dia de virar essa página, de sair do papel de refém e entrar no papel de adorador. Um adorador não precisa entender tudo, ele só precisa crer e continuar. Se você quiser, pode chorar agora, pode se emocionar, pode sentir a presença que já está te abraçando, mas depois de chorar, levante-se, porque esse choro não é de derrota, é de libertação. O Espírito Santo está te revestindo de coragem, está acendendo uma chama dentro de você, uma chama que o medo não pode apagar, uma chama que vai iluminar sua caminhada daqui para frente. Porque agora você não caminha mais com base nas suas emoções, você caminha com base na sua identidade. E você é, acima de tudo, filho de Deus. E filhos de Deus não vivem com medo. Vivem com propósito, vivem com fé. Vivem como guerreiros silenciosos que carregam o céu por dentro. Há momentos na vida em que as palavras humanas não são suficientes. Conselhos bem-intencionados não alcançam as profundezas. Frases motivacionais não tocam as raízes do medo. É aí que a palavra de Deus se levanta como espada, não uma espada simbólica, mas uma arma real, afiada, viva, capaz de separar alma e espírito, discernir pensamentos e intenções, romper fortalezas mentais e desativar as mentiras que o medo construiu ao longo dos anos. A palavra é o que nos ancora quando tudo parece desabar. É o que nos defende quando os pensamentos se tornam inimigos. É o que nos revive quando o medo tenta enterrar a esperança. E é por isso que agora vamos declarar, com fé, com firmeza, com consciência espiritual. Porque quando a palavra é proferida com fé, o inferno silencia. Salmo 56, versículo 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Eu posso até sentir medo, mas ele não dita mais as regras da minha vida. O medo pode me visitar, mas não tem mais endereço fixo dentro de mim. Porque mesmo com temor no coração, eu escolho confiar. Confiar mesmo sem entender. Confiar mesmo com lágrimas nos olhos. Confiar mesmo quando tudo em volta grita para desistir. Hoje, eu escolho confiar. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é uma frase bonita. É uma promessa selada pela boca de Deus. Ele está comigo. Ele é meu Deus. Ele me fortalece. Ele me ajuda. Ele me sustenta. Eu não estou só. Eu não caminho desamparado. O medo não tem mais argumento quando o próprio Deus se apresenta como minha força. Eu declaro isso sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha história. Deus está comigo, e isso basta. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu declaro agora, eu não temerei mais. Eu não recearei. Porque quem me guarda não dorme. Quem me sustenta não falha. Quem me ama não me abandona. O medo não pode resistir à luz. E o Senhor é a minha luz. Ele ilumina o caminho, dissipa as trevas, revela o que estava escondido e me guia com segurança.
mesmo quando os olhos não enxergam nada. A quem temerei? A ninguém, porque Deus é minha salvação. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu não sou mais escravo do medo. Eu fui adotado. Eu tenho um pai. E esse pai não é ausente. Ele é presente. Ele me ouve quando clamo. Ele me responde quando chamo. Ele me levanta quando caio. Eu declaro que toda mentalidade de escravidão foi quebrada. Toda herança de medo foi arrancada. Todo trauma que me mantinha preso ao passado está sendo desfeito agora em nome de Jesus. Eu sou filho, e filhos não vivem com medo. João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é diferente. Ela não depende das circunstâncias. Não depende da aprovação das pessoas. Não depende do que está acontecendo fora. Ela vem de dentro. Ela vem de cima. Ela me invade mesmo no caos. Ela me sustenta mesmo na tempestade. Essa paz que eu recebo agora. E com ela eu declaro: meu coração não será mais turbado. Meu espírito não será mais agitado. O medo não terá mais poder de perturbar o meu interior. Porque a paz de Cristo me guarda por completo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, derrubando raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu declaro que minha mente está sendo purificada agora. Pensamentos de medo, de catástrofe, de destruição, de pânico, todos estão sendo levados cativos à obediência de Cristo. Nenhuma fortaleza mental construída pelo medo permanecerá de pé. Toda estrutura de mentira está caindo agora. Porque minhas armas não são humanas, são espirituais, são eternas, são invencíveis quando usadas com fé. Essas declarações não são apenas frases, são sementes, são decretos espirituais. São códigos de guerra que movem anjos, que liberam cura, que quebram correntes invisíveis. Ao declarar essas verdades, você está fazendo algo muito maior do que pensa. Está se alinhando com o céu. Está dizendo em voz alta que a sua mente, a sua alma, a sua casa, o seu futuro pertencem a Deus. E onde há rendição verdadeira, o medo perde a força. Fale essas palavras com autoridade. Mesmo que sua voz esteja tremendo, mesmo que o coração ainda esteja acelerado, fale com fé. Porque a fé não depende do que você sente. A fé é uma escolha. E hoje você escolheu confiar em Deus mais do que nas mentiras do medo. Essa é a sua arma. Essa é a sua vitória. Essa é a sua libertação. Imagine que a sua alma é um navio em alto mar. O céu está escuro. As ondas se movem com violência. A visibilidade é quase nula. E, de repente, uma névoa densa encobre tudo. Você não vê mais o horizonte. Não sabe onde está. Não consegue distinguir a direção. Esse é o medo. Ele se comporta como uma névoa. Não grita, não empurra, mas sufoca aos poucos. Vai obscurecendo a rota, embotando os sentidos, desorientando a jornada. E se você ficar muito tempo envolto por ele, começa a se acostumar. Passa a viver em alerta, achando que o risco é constante. E sem perceber, deixa de avançar. A névoa do medo não é feita apenas de pensamentos negativos. Ela é construída por experiências mal digeridas, por memórias que não foram curadas, por traumas que não foram entregues. Cada camada de medo é uma lembrança não tratada, uma palavra mal recebida, uma dor não confessada. E quanto mais tempo essas coisas permanecem guardadas, mais densa se torna a névoa, mais difícil fica enxergar. E você começa a acreditar que não existe mais horizonte, que o sol nunca mais vai nascer, que a sua história vai ser sempre assim, opaca, fria, silenciosa. Mas todo navegador sabe que em meio à névoa
existe algo que não falha: o farol. O farol é o ponto de referência quando nada mais é visível. Ele não depende do céu limpo. Ele não precisa da aprovação do tempo. Ele brilha, sempre, firme, constante. E por mais distante que esteja, é Ele que dá direção. É Ele que avisa. Há terra firme por perto. Há segurança. Há caminho. A palavra de Deus é esse farol. Não importa quão espessa seja a névoa que envolve sua mente, a palavra continua brilhando. Ela aponta ao norte quando suas emoções te confundem. Ela revela o que é verdade quando o medo diz que tudo está perdido. Ela mostra que a terra prometida quando o medo tenta te convencer a desistir no meio do mar. Talvez você esteja navegando há muito tempo com o coração pesado, tentando se manter em pé no meio de uma tempestade interior. Talvez já tenha perdido as referências, já não sabe mais por onde seguir. Mas se você olhar para o alto, vai perceber que há uma luz acesa. Uma luz que nunca se apagou. Uma luz que representa a presença constante de Deus. O medo pode tentar te cercar com a névoa das dúvidas, dos atrasos, dos vazios, mas ele não pode apagar o farol da promessa. Há algo poderoso em entender isso, porque quando você reconhece a palavra como farol, você para de depender da própria visão. Você aprende a navegar pela fé, não pelo que vê. Você segue não porque tudo está claro, mas porque confia na luz que vem do alto. E essa luz te guia. Ela não apenas aponta o caminho, ela te dá coragem para segui-lo. Mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Mesmo quando seus sentidos dizem o contrário. O farol não brilha para ser admirado, ele brilha para ser seguido. E essa é a decisão que o Espírito Santo está te convidando a tomar agora. Seguir a luz, mesmo no meio da névoa. Mesmo com medo. Mesmo sem saber o que vem depois. Porque a obediência à palavra te leva a lugares que o medo nunca poderia acessar. Enquanto o medo paralisa, a fé conduz. Enquanto o medo sufoca, a palavra liberta. Enquanto o medo cala, a verdade declara: você vai chegar. Você não foi criado para andar às cegas. Você foi chamado para andar guiado. A luz da palavra é a lanterna para os seus pés e a luz para o seu caminho. Quando tudo parecer escuro, declare a verdade. Quando a névoa tentar te confundir, olhe para o farol. Ele está firme. Ele está brilhando. Ele está te esperando. E ao seguir essa luz, você não vai naufragar. Você vai alcançar o que Deus preparou. O medo nunca terá a última palavra. Ele pode cercar, mas não pode vencer. Porque onde há luz, a escuridão não permanece. E essa luz não vem de você. Vem de Deus. Ela está disponível agora, brilhando dentro de você, acendendo a esperança, dissolvendo a névoa, mostrando que o horizonte não desapareceu. Ele apenas estava escondido atrás de uma mentira. E agora, tudo será revelado. Agora não é mais hora de apenas ouvir. É hora de se posicionar. Você já compreendeu a verdade. Já reconheceu a presença do medo. Já discerniu as sombras que se escondiam nos cantos da alma. Já sentiu o Espírito Santo te tocar nas entrelinhas da palavra. Agora é o momento de agir, de fazer o que o medo mais teme, declarar. Porque quando você fala com autoridade espiritual, algo se move no invisível. E hoje, é a sua voz que o céu quer ouvir. Não importa se ela está trêmula. Não importa se você ainda sente um peso no peito. Fale mesmo assim. Porque o poder não está na firmeza da sua voz. Está na fé que sai do seu interior. Diga com fé, com verdade, com consciência do que está fazendo. O medo não mora mais aqui. Repita isso até que seu espírito escute, até que a mente se alinhe, até que o ambiente responda. Diga: a opressão foi quebrada, porque ela foi. Não por força humana, mas pelo poder da presença que habita em você. Diga: eu sou livre em nome de Jesus. E não apenas livre do medo, mas livre para viver. Livre para sentir paz sem culpa. Livre para dormir em segurança. Livre para amar sem se proteger demais. Livre para confiar em Deus de olhos fechados. As palavras têm poder. A palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E durante muito tempo,
Talvez você tenha usado sua boca para alimentar a dúvida, para reforçar os sintomas, para concordar com o medo. Mas agora, você vai usar a sua boca como instrumento de guerra, como espada afiada, como som que rompe cadeias. Declare: o Espírito Santo reina nesta casa. Minha mente está em paz. Meu coração está firme no Senhor. Nenhum mal prosperará contra mim. O sangue de Jesus cobre a minha vida. As promessas de Deus vão se cumprir. Nada vai me parar. Você não está fazendo isso para impressionar ninguém. Está fazendo isso para reposicionar sua alma. Porque há uma diferença entre ouvir algo e declarar algo. Quando você ouve, você é tocado. Quando você declara, você toma posse. Você transforma a informação em convicção. Você ativa o poder que já está disponível. O medo não se vence só com silêncio. Ele se vence com som, com palavras que carregam fé, com verdades que confrontam a mentira, com declarações que afirmam o que o céu já decretou sobre você. E se você sente resistência ao fazer isso, é exatamente porque funciona. Porque o inferno sabe que quando você abre a boca para declarar fé, você está invadindo territórios que antes pertenciam ao medo. Mas ele não terá mais espaço. Diga isso agora com clareza. Eu retiro o medo do trono da minha alma. Eu coloco o Senhor no centro. Eu sou o templo do Espírito Santo. Aqui não é mais morada da ansiedade. Aqui é casa de paz. Aqui é lugar de milagres. Aqui é território consagrado ao amor de Deus. Imagine agora a sua casa, o seu corpo, a sua história, como um lugar onde as janelas estão se abrindo, onde a luz está entrando, onde os gritos estão sendo silenciados pela paz, onde o caos está sendo reorganizado pela presença. Visualize isso enquanto declara. Veja a atmosfera mudando. Veja o medo se dissipando. Veja o Espírito Santo tomando os espaços. E continue declarando: o medo não define mais a minha vida. A opressão não tem mais autoridade. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado. Eu sou escolhido. Eu sou livre. Você está em um ponto de virada. Tudo o que você já ouviu até aqui te trouxe até esse momento. E esse momento é seu, é sagrado, é decisivo. Não se trata de emoção. Trata-se de identidade. Trata-se de posicionamento espiritual. E quando você se posiciona, o céu responde. Quando você declara, os muros caem. Quando você crê, as correntes rompem. Quando você se levanta em fé, a opressão se curva. E hoje toda a estrutura do medo está sendo demolida pela sua boca, pela sua fé, pela verdade que você abraçou. Agora diga: hoje eu renuncio toda aliança com o medo. Hoje eu me alinho com a fé. Hoje eu declaro que o Senhor é a minha fortaleza. Hoje algo novo começa. E é assim que começa mesmo, com fé falada, com coragem declarada, com verdades espirituais se tornando realidade emocional. Você não está apenas reagindo, você está criando. Está cocriando com Deus um novo ambiente, uma nova identidade, uma nova história. Tudo começa com uma voz, e essa voz é a sua. Senhor, neste momento, eu me coloco diante de Ti com toda a sinceridade do meu coração, com tudo o que sou, com tudo o que carrego, com minhas dúvidas, minhas dores, minhas noites mal dormidas, com o cansaço que ninguém vê, com os medos que me perseguem em silêncio. Me coloco diante de Ti, porque sei que só em Ti existe descanso. Só em Ti existe refúgio verdadeiro. E é por isso que agora eu declaro com fé e convicção: eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Não apenas acredito nisso, eu escolho viver isso. Essa é a minha verdade, mesmo quando os ventos sopram forte, mesmo quando tudo parece inseguro. O teu esconderijo é a minha morada. Oro agora como quem já entendeu. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ainda que o medo tente sussurrar mentiras, a tua palavra é mais alta. Ainda que a opressão tente pesar meus ombros, a tua presença me levanta.
eu confio em ti. Não com uma fé perfeita, mas com uma fé real, que insiste em continuar mesmo quando tudo diz o contrário. Porque sei que tu me livras do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sei que há armadilhas que eu nem vejo, perigos que não entendo, forças que agem no invisível. Mas sei também que o teu amor me cerca e os teus anjos me guardam. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é a promessa que eu escolho repetir até que o meu coração creia completamente. Não estou sozinho. Nunca estive. E mesmo quando senti medo, o Senhor estava ali, me sustentando. Por isso agora, com a autoridade do nome de Jesus, eu declaro: todo medo perde o poder sobre mim. Toda opressão é quebrada. Toda cadeia emocional, espiritual, mental, seja desfeita agora. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu abrigo. O Senhor é quem me cobre com suas asas. Eu sou protegido. Eu sou amado. Eu sou guardado. Nenhum mal me sucederá. Nenhuma praga chegará à minha casa. Isso não é uma possibilidade, é uma verdade selada pela palavra. Não é uma esperança vaga, é uma convicção fundamentada no teu caráter. Eu declaro isso sobre minha mente, sobre meu corpo, sobre minha família, sobre meus sonhos. Nenhuma seta do medo, nenhuma flecha de angústia, nenhum dardo de desespero tem mais espaço aqui. Porque o Senhor dá ordens aos seus anjos ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eu estou cercado, protegido, amparado. Ainda que meus olhos não vejam, meu espírito sabe. Agora, Espírito Santo, vem ocupar cada espaço que o medo deixou. Onde havia confusão, traga clareza. Onde havia tormento, traga paz. Onde havia peso, traga leveza. Onde havia terror noturno, traga sono restaurador. Onde havia ansiedade constante, traga segurança silenciosa. Que cada canto desta casa, deste corpo, desta alma, seja preenchido com tua glória. Que a atmosfera mude, que o invisível se alinhe com o céu, que o impossível se dobre diante da tua presença, e que minha vida, a partir de hoje, seja um testemunho vivo de libertação. Eu declaro com a minha boca e com o meu coração: o medo não tem mais acesso à minha mente. A opressão não tem mais autoridade sobre minha alma. Eu sou livre em nome de Jesus. Eu sou cheio da paz que excede todo entendimento. Eu sou morada do Espírito Santo. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Então, eu tomo posse, eu afirmo, eu celebro. Porque sei que não estou apenas orando, estou vencendo. Cada palavra aqui não volta vazia. Cada versículo aqui é espada afiada. Cada declaração aqui é decreto de vitória. Senhor, sela essa oração com tua presença. Que ela continue ecoando mesmo depois que minha voz se calar. Que esta oração percorra os quartos da minha casa, que toque aqueles que eu amo, que alcance quem precisa de cura. Que essa verdade se espalhe, que essa fé se multiplique, que essa libertação se torne permanente. Eu não apenas fui visitado pela tua presença, eu fui transformado por ela. E saio desta oração como quem sai de um campo de batalha, mais forte, mais leve, mais consciente de quem é e de quem te serve. Obrigado, Deus, porque mesmo quando eu estava com medo, o Senhor não me abandonou. Obrigado porque mesmo quando eu não sabia orar, o teu Espírito intercedia por mim. Obrigado, porque a tua palavra é escudo, é abrigo, é promessa cumprida. Eu te louvo agora, não pelo que ainda vou ver, mas por tudo o que já começou no invisível. Porque algo se moveu hoje, algo se rompeu, algo foi restaurado, e eu me recuso a voltar para o medo. Eu avanço na fé, porque o Senhor está comigo, sempre esteve e sempre estará. Amém. Se essa oração tocou você de alguma forma, se o seu coração sentiu o peso sair, se lágrimas desceram sem explicação, ou se, pela primeira vez em dias, você sentiu paz, então entenda. Isso não foi apenas emoção. Isso foi resposta. Isso foi presença. Isso foi o Espírito Santo te abraçando por dentro e te dizendo: eu estou aqui. Você não está sozinho.
porque mesmo no silêncio, Deus fala. Mesmo na dor, Deus age. E mesmo quando o medo parecia ter vencido, a palavra foi mais alta. Hoje foi só o começo de uma transformação mais profunda do que você imagina. Esse canal não é apenas uma página, é um altar de fé, um lugar de oração, consolo e esperança. Uma casa espiritual para quem está cansado, para quem não aguenta mais lutar sozinho, para quem precisa se lembrar de que ainda existe luz mesmo em tempos sombrios. Por isso, se essa oração falou com você, se Deus te encontrou aqui, escreva nos comentários. O medo não reina mais aqui. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você crê. Quando você crê, o céu se move. Essa é uma forma de dizer: eu me levanto, eu tomo posse, eu não aceito mais ser refém da opressão. Você faz parte de algo muito maior do que imagina. Pessoas de todos os lugares estão orando juntas agora em unidade, como uma só voz diante de Deus. Você não está isolado. Existe uma comunidade inteira caminhando com você, em silêncio, em fé, em esperança. Cada oração que sai daqui carrega semente de cura, de liberdade, de reconciliação. E cada nome que aparece nos comentários é como uma chama acesa, dizendo: eu creio, eu continuo, eu não desisto. E se você quiser continuar nessa jornada com a gente, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Ore conosco todos os dias, porque quando oramos juntos, o céu responde. Esse vídeo termina, mas a transformação não termina aqui. A libertação que começou hoje pode se tornar permanente, se você permanecer conectado com Deus. Volte aqui sempre que precisar. Ore essa oração quantas vezes quiser. Reenvie para alguém que esteja sofrendo em silêncio. Espalhe essa luz. Porque há muitas casas ainda sendo oprimidas, muitos corações ainda sendo sufocados, muitas mentes presas pelo medo. Mas Deus pode usar você como canal, como ponte, como instrumento de restauração. Você é parte da resposta para alguém. E se você sente no coração que quer mais da palavra, mais da presença, mais da paz que só o Espírito Santo traz, continue com a gente. Essa jornada está só começando, e você faz parte dela. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. E que o esconderijo do Altíssimo seja o seu endereço permanente, o seu lugar secreto, o seu abrigo constante. Em nome de Jesus, amém.